Bom dia a todos, boas-vindas a todos vocês no nosso evento de hoje, que tem como título A Crise da Evergrande e o Novo Modelo de Crescimento Chinês, que é realizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, CEBC, em parceria com o SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Eu sou Luiz Augusto de Castro Neves, presidente do CEBC e vice-presidente emérito do SEBRE. Nas últimas semanas, a dívida da Evergrande tem dominado as manchetes dos jornais no mundo inteiro, levantando dúvidas sobre o futuro dos setores imobiliários e financeiro na China. Ao mesmo tempo, uma análise mais profunda traz à tona outros temas com potencial disruptivo, como a questão da regulação de mercados por Pequim e as mudanças de rumo na economia chinesa, que passará a priorizar a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável. Esse quadro evidencia um movimento de transição estrutural da China que terá, ou certamente terá, implicações para o Brasil e para todo o mundo. Nós temos como pano de fundo desse cenário a própria percepção de que o mundo se encontra num processo de transição acelerada. As normas, os pilares da ordem econômica internacional que vigorou até o início deste século, hoje em dia não estão mais vigentes na sua plenitude. E a nova ordem econômica internacional ainda não tem seus contornos devidamente definidos. Para analisar esse cenário, nós hoje temos o privilégio de ter conosco três especialistas que há anos acompanham a China de perto. Fabiana Datri, economista e coordenadora do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos do Bradesco e diretora de Economia do Conselho Empresarial Brasil-China. Marcos Caramuru, ex-embaixador do Brasil na China, membro do Comitê Consultivo do CEBC e Conselheiro Internacional do SEBRE, e ex-diretor executivo brasileiro do Banco Mundial, além de ter sido um dos negociadores da dívida brasileira na década de 90. Sérgio Quadros, professor visitante do MBA em Negócios e Empreendimentos Internacionais da Unicinos e ex-gerente do Banco do Brasil em Xangai. E o debate será moderado por Cláudia Trevisan, que é a diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Antes de passar a palavra à Cláudia, eu gostaria de convidar a todos para o próximo evento do Conselho Empresarial Brasil-China, que será o lançamento do documento Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação como Bases para a Cooperação Brasil-China, que será realizado no próximo dia 14 de outubro, às 10 da manhã. Elaborado pelo CEBC em conjunto com seus associados, o documento apresenta propostas para a relação Brasil-China com um foco em sustentabilidade, em tecnologia e inovação. O evento contará com a presença do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é o presidente brasileiro da seção brasileira da COSBAN, Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, bem como da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do embaixador Fernando Simas de Magalhães, secretário-geral das Relações Exteriores e secretário executivo da COSBAN, além de outros representantes do governo, da academia e do setor empresarial. Bom, feita essa breve apresentação, eu, com grande satisfação, passo a palavra à Cláudia Trevisan, diretora executiva do CEBC. Cláudia, a palavra é sua. Obrigada, embaixador. Bom dia a todos, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Evergrande é a segunda maior incorporadora imobiliária da China e também ostenta o título nada invejável de companhia mais endividada do mundo, com um passivo de 304 bilhões de dólares. Esse valor equivale a 2% do PIB da China e a 20% do PIB do Brasil. Os seus percalços são resultado imediato de uma ofensiva regulatória do governo da China para tentar reduzir o grau de endividamento do setor de construção civil e o seu peso na composição do PIB do país. Ontem, uma outra incorporadora, Fantasia Holdings, deixou de pagar um bônus de 206 milhões de dólares. E uma terceira, a CIMIC, sofreu downgrade de sua dívida pela Fitch. Nos últimos meses, nós vimos ações regulatórias de Pequim contra outros setores, incluindo grandes empresas de tecnologia e de cursinhos pré-vestibular,
que destruíram centenas de bilhões de dólares de valor de mercado dessas companhias. No debate de hoje, nós vamos tentar entender como e se essas ações se relacionam e qual o seu impacto para as economias da China e, mais importante, do Brasil. Nós vamos começar com perguntas minhas para os participantes e, no fim, teremos tempo para perguntas do público. Se você quiser fazer uma, use, por favor, a ferramenta de Q&A do Zoom. Fabiana, vou começar por você. Como a crise da Evergrande se encaixa no contexto mais amplo de mudança do modelo de crescimento da China, que parece abarcar várias frentes, né, que vão do combate a monopólios no setor de tecnologia a metas de redução do consumo de energia por razões ambientais? Bom dia, Cláudia. Bom dia a todo mundo que aqui divide a conversa comigo e todo mundo, naturalmente, que está nos assistindo. Cláudia, eu tenho tentado, acho que aqui é um esforço, e que eu tenho falado, isso aqui é uma força-tarefa, de tentar compreender o que está acontecendo com a China nesse momento, com esses ruídos que têm vindo e que vão se acumulando ao longo dos últimos meses, né? E aí eu criei talvez um arcabouço na minha cabeça de pensar em 4 frentes, e que eu estou conseguindo até agora, pelo menos, classificar todas essas medidas, essas regulações, intervenções e movimentos nesses 4 grupos, né? 2 deles não são novidade, na verdade nenhum é novidade, né? Alguma reedição, né? E, de fato, a China teve 2 períodos ali que chacoalharam ela, ali 2018, 19, que tiveram as tensões, em especial com os Estados Unidos, e depois a pandemia. Tá? Então, os 2 pilares que eu digo que são já presentes há algum tempo, um deles é encarar e endereçar os riscos que a China entende como riscos sistêmicos, riscos em cadeia, e isso é uma agenda ali desde 2017, por exemplo, com as reformas do lado da oferta. E aí, nesse contexto, eu entendo que a China tem uma alavancagem hoje extremamente elevada, concentrada em algumas figuras, em alguns atores, por exemplo, o setor imobiliário, por exemplo, os governos locais, e o sistema financeiro trabalhando junto com isso, e o setor de infraestrutura. E aí esse pacote de endereçar os riscos, basicamente de alavancagem, eles foram reeditados, e o setor imobiliário entra nesse pacote, né? Se nós formos lembrar, ali no final de 2020, a China edita 3 linhas, né, 3 guias vermelhos, os 3 red lines, para diminuir a alavancagem do setor imobiliário, né, essas operações que vão dando voltas. E nesse pacote de riscos, eu vejo que hoje toda questão dos dados, de como tratar a tecnologia, a informação, a privacidade, entra nessa nova agenda de entender que o dado também é um risco que precisa ser cuidado. Nessa outra agenda pré, que há algum tempo a China trabalha, eu vejo uma agenda geopolítica. Claramente, a geopolítica sempre foi importante para a China, como deveria ser para grande parte, ou se não a totalidade dos países, mas a China ali, no governo anterior dos Estados Unidos, a questão emerge, e aí a questão geopolítica com os Estados Unidos e com outras regiões, seja as questões positivas ou negativas, começam a pautar decisões importantes, como, por exemplo, a questão da tecnologia, como, por exemplo, as empresas chinesas que listam em mercados estrangeiros para se financiar, né? E aí, somado a isso, mais recentemente, tem 2 agendas que afloram, uma que tem nos chamado a atenção pela quantidade de vezes que tem sido evocada pelos líderes chineses, que é a prosperidade comum, né, esse slogan de Common Prosperity, que é, na minha leitura, um caminho de fortalecer o mercado consumidor chinês, um caminho de reduzir a desigualdade, um caminho de endereçar questões sociais, lembrando a característica do governo, né, o socialismo com características do Xi Jinping. E aí, por exemplo, eu enquadro questões da educação, que é uma dor de grande parte da população chinesa que não tem acesso, né, que é um custo muito elevado, questões como de aplicativos de entregas, retomando questões trabalhistas, a questão de regulação, por exemplo, de algumas
questões que aparecem em alguns mercados e que se ouve mercado de tratamentos médicos, questões de pet shop, a questão de game. É uma agenda muito ampla, né? E que eu caracterizo ali como uma agenda social e que tem esse nome da Common Prosperity. E, por fim, uma agenda que está aí presente, mas que foi ali elevada na edição do Plano Quinquenal, divulgado ali em março deste ano, e que eu vejo dois pilares importantes, a questão da tecnologia e do meio ambiente, como o caminho da China se repensar nos próximos anos, né? E a questão da tecnologia não só é produtividade, um repensar do crescimento, mas uma frente direta às questões geopolíticas. E a questão do meio ambiente, como o próprio nome diz, a sustentabilidade. A China, no ritmo que vinha, não se sustenta, né? Então, as ações, por exemplo, dos cortes de energia, colocar essa prioridade antes do crescimento. E aí, eu resumo. Me parecem que todas essas medidas, elas são para a qualidade e não para a quantidade. É um processo de transição que passa necessariamente por um menor ritmo de crescimento. E o interessante é que a China, neste momento, a minha impressão, ela abre mão de alguns vetores que ela tinha, como, por exemplo, a questão de produção de energia com fontes poluentes, e não tem uma alternativa pronta na mão. Ela abre mão, né, e ela diz que quer reduzir a participação do setor imobiliário sem ter outro imediato. Né? Então, eu tenho dito que essa transição nos endereça a um menor crescimento, e aí o desafio. Né? Que a gente aí eu queria chamar o Caramuru aqui. Como a própria Fabiana falou, todas essas medidas implicam menor crescimento no curto prazo, ainda que elas tenham por objetivo a obtenção de um crescimento mais sustentável no longo prazo. E acho que a principal questão é saber se o governo chinês vai ter apetite político para enfrentar essa transição e aceitar um menor ritmo de crescimento. Vai ter? Olha, em primeiro lugar, bom dia a todos. O crescimento é o grande produto da gestão do Partido Comunista na China. E fazer reformas implica, basicamente, em reduzir as taxas de crescimento e reduzir as expectativas de crescimento que estão na cabeça das pessoas. Ou seja, é sempre difícil para o governo fazer essas reformas. Eu acho que há 3 grandes reformas que têm que ser feitas na China e que são esperadas há muito tempo. A Fabiana as mencionou aqui. A primeira é uma maior participação do consumo no PIB, né, quer dizer, como força de crescimento. A segunda é reduzir a alavancagem de setores estratégicos, como foi o caso aí da construção civil, nas medidas tomadas no ano passado, e muitas outras, né? Controle de preço, controle do financiamento dos bancos à compra de imóveis, etc. E o terceiro é a grande reforma fiscal, né? A grande reforma que vai fazer com que os governos locais, que alavancam muito o crescimento da China, eles tenham mais transparência nas suas contas fiscais, né? Que haja mais clareza em como eles financiam a sua máquina e como financiam novos investimentos e como estão envolvendo os bancos locais, que são muitos, né? Sob controle das prefeituras, nesse crescimento. Eu acho que o governo tem feito alguma coisa nessa área de estímulo ao consumo, dando mais garantias sobre a previdência social, forçando as empresas a oferecerem seguro de saúde aos seus empregados. O seguro de saúde hoje é mais visível na China do que era no passado. As reformas que reduzem a alavancagem criam problemas, né? Como nós vimos aí. A Evergrande é resultado de 2 coisas: uma administração um pouco heterodoxa por parte da empresa e 2, reformas muito fortes do governo para reduzir o crescimento do setor imobiliário. A grande reforma fiscal, essa é muito difícil, né? Porque essa significa dizer às prefeituras que sejam mais transparentes, que promovam menos o crescimento, que ela envolve o disciplinamento dos bancos locais, e nós sabemos que o governo muitas vezes tenta fazer a reforma, mas logo em seguida o que ele faz é que a reforma tem um impacto sobre o crescimento, então ele libera as prefeituras para emitirem bônus, libera das demandas de transparência nas contas fiscais. O que está acontecendo agora? De uma maneira geral, eu acho que as crises são, tanto na China como em todos os outros lugares do mundo, são
são criadoras dos ambientes para reformas. Os economistas sempre acham que as reformas devem ser feitas quando está tudo bem, mas os políticos, em geral, fazem reformas em situações de crise, né? E eu acho que a China não é muito diferente disso. Então, é possível que, com isso, a China tolere taxas mais baixas de crescimento e veja algum impacto em disciplinar pelo menos esse primeiro ponto, a alavancagem de algum setor estratégico, como o setor da construção civil. Mas eu não acho que haja ambiente suficiente para enfrentar as reformas com a energia necessária nesse momento. Eu acho que esse esforço não vai ser feito agora, esse esforço eles vão tentar fazer esse esforço ao longo do tempo. O problema é que quanto mais você adia esse esforço, maior vai ser o preço a pagar mais adiante. Não é? E aí vai haver sempre um grande questionamento sobre para onde vai a China. Tá. Para tentar entender o tamanho dessa crise, né? Qual é o tamanho do problema da Evergrande? Eu queria chamar o Sérgio Quadros. Sérgio, na sua avaliação, a empresa pode colocar em risco o sistema financeiro chinês ou levar a uma desaceleração muito acentuada do setor de construção civil? Inicialmente, bom dia, embaixador Castro Neves, ao embaixador Marcos Caramuru, a você, Cláudia, Fabiana, que estão aqui, e a todos que estão nos assistindo aqui nesse momento. É interessante a sua pergunta, porque eu acredito ainda que tem muita poeira ainda que não foi assentada nessa situação. Então, nós estamos nos baseando aqui em informações que temos recebidos através da imprensa ou de órgãos de informação. E, segundo esses dados, a dívida hoje seria em torno de quase 2 trilhões de renminbi, o equivalente a 305 bilhões de dólares da Evergrande. Se você fizer uma decomposição dessa dívida, você vai ver que a parte com fornecedores seria a maior, né, cerca de 32% do valor dessa dívida, os empréstimos bancários 20%, os commercial papers 15% e os bonds 6%. E você teria aqui os pagamentos antecipados de clientes respondendo aí por 8%, os demais seriam contas a pagar. Se você olhar para o tamanho do sistema financeiro, você vai ver que o total de ativos na China hoje equivale a 46 trilhões de dólares, de acordo com dados do Banco Central da China. Quando você olha para o valor desses empréstimos bancários, você vê aqui uma representação em torno de 0,15%. Se você somar com commercial papers e bonds, que não necessariamente estejam na mão desses bancos, você teria aqui 0,3% do total dos ativos bancários da China. Tá? Então, é um número que não é significante, é bastante significante. Por outro lado, ainda você tem o total de ativos do grupo, que está estimado em 2,4 trilhões. Nós não soubemos, mas a empresa listada provavelmente isso é checado dentro da Bolsa com as suas demonstrações financeiras. Em relação a Hong Kong, também a autoridade de Hong Kong diz que o impacto é mínimo, a dívida é menor do que 5 bilhões de dólares. O que nós estamos vendo aqui, né, e isso aqui ainda vai ter que ser feito um escrutínio, e tomando como base o caso recente da HNA, que é a HNA, você tinha abaixo dela mais de 300 subsidiárias, e provavelmente você vai ter que fazer um escrutínio dentro desse grupo. O governo já está tomando providências nesse sentido. Então, assim, você tem hoje de 1.300 a 1.800 projetos dentro da China, e isso está espalhado por todo o país, e você tem dentro do sistema financeiro chinês mais de 4.000 bancos, e você até esse momento não está claro se essa dívida está concentrada em algum banco ou não. Né? Então, com certeza, isso aí estaria envolvido com mais outros bancos. Em relação a essa retomada, o que nós estamos vendo aí é uma retração, poderá ter uma retração do mercado, né? Mas com o objetivo de conter o risco sistêmico. Acho que já foi citado pela Fabiana e pelo embaixador a questão dos Three Red Lines, né, que implica na alavancagem, no endividamento e na liquidez. Tá? Mas na semana passada, a CBRC e o People's Bank of China e a CBRC se reuniram, né, para dar pedindo aos bancos que dessem uma aliviada para o setor, tá? Aliviasse as restrições. E o governo tem dito que o imóvel na China é para moradia, não é para especulação. Só que o preço dos imóveis aumentaram demais nos últimos anos, principalmente em 2019, e só como referência aqui rapidamente, o preço de um imóvel em Xangai para a classe média, né, chinesa hoje, estaria em torno de 20 mil dólares o metro quadrado, que daria aqui no Brasil 13 milhões de reais por um imóvel classe média. Isso é muito alto, é muito preço. Inclusive, os preços dos imóveis estão ficando mais caros em cidades como Londres. Tá? Então, eu acredito o seguinte,
aqueles que compraram imóveis, aquela família chinesa, né, os cidadãos chineses que economizaram ao longo do tempo para comprar imóveis, esses vão ser protegidos, esses vão ser preservados. Tá? Os bondes, principalmente moeda estrangeira, aí vai haver um escrutínio, o governo vai tentar fazer uma negociação, e a gente estava comentando até antes disso, o preço desses bondes caiu muito no mercado, o que levaria poderia levar a uma situação mais, eu diria assim, a mais favorável para a negociação, né? E também teria um impacto também em questão do PIB, que estimava em 8,5%, hoje com essa situação já se fala num crescimento de 7,7%, 7,5% para este ano, e no próximo ano de 6%. Uhum. Tá. Mesmo que a Evergrande tenha ali um impacto pequeno no sistema financeiro, isso não significa que a crise vai ser indolor, né? E, Fabiana, a China é destino de mais de 30% de tudo que o Brasil exporta. E, no caso do minério de ferro, quase 70% das vendas externas do Brasil vão para a China. Que impactos a crise da Evergrande e esses movimentos recentes do governo chinês podem ter sobre a economia brasileira? Cláudia, me permite, eu estava aqui com a mão, enfim, a mão coçando se eu tivesse vontade de escrever, mas vontade de falar, só complementar, antes de entrar aqui no impacto para o Brasil, quando você questionou o embaixador sobre a tolerância do crescimento, né? Eu acho que tem tem um grande aprendizado em quem estuda a China. Assim, o grande aprendizado é estabilidade, né? E o que a gente está vendo agora é qualquer coisa menos estabilidade. Assim, o que nos tem causado estranheza nesse momento e um desafio para quem quer entender a China é por que mexer tudo ao mesmo tempo? Né? Então, tem um componente aqui que eu acho que é essa questão da estabilidade e o que o Sérgio comentou sobre semana passada o governo recuar e chamar as construtoras e dizer, olha, vamos fazer um movimento coordenado, né? Se algum país consegue ter alguma coordenação das políticas, me parece que é a China, né? Lembrando que nem tudo na China é organizado por planos, né? Às vezes a gente também tem a cabeça que o plano está lá desenhado e as coisas, os incidentes não acontecem, haja vista a pandemia, haja vista as questões com os Estados Unidos. Então, a minha percepção é que mesmo com menos crescimento, o governo vai tentar fazer com que esses movimentos sejam menos instáveis, né? Chacoalhem as bases de uma maneira limitada. E aí, vale também lembrar, semana passada, o governo disse, espera aí, eu não vou deixar minha população passar frio com os cortes de energia, né? Então, ali o pilar da questão social, ele ajuda muito a gente entender. E aí, vindo para o Brasil, eu vejo 3 grandes formas de impactar o Brasil. Uma é olhando, de fato, as relações comerciais e de investimento. O outro canal é um canal de contágio global, de risco, né? E a gente sabe que notícias ruins da China geram um mal-estar nos mercados, isso afeta a moeda, afeta demais preços, né? E o terceiro canal é a gente pensar uma agenda positiva lá na frente. Vamos nos concentrar no primeiro canal, que eu acho que você colocou lá o preço do minério. A gente sabe que o preço do minério é muito volátil, né? Quem tenta entender o preço do minério, assim, sempre você vai ter um argumento para todos os lados. E aí, para a gente delimitar a análise, nosso exercício lá no Departamento Econômico foi ter parâmetros, né? Dada a demanda, qual o preço justo, qual o preço de fundamento? E para isso nós usamos não só o PIB da China, mas o PIB global, afinal, nós estamos num ciclo de retomada, e esse momento faz o cenário ser mais confuso, porque tem uma retomada global, puxada por bens, né? Faltam insumos no mundo inteiro. Então, o PIB global, ajustado pelo PIB da China, com um componente do que vai acontecer com a moeda, com o dólar, nos diz que o preço justo do minério será uma coisa como 120 dólares por tonelada. Esse preço ultrapassou $200 a tonelada. Não foi à toa que o governo disse, espera aí, que preço é esse? Tem especulação por trás disso, uma especulação que impacta na cadeia dos pequenos produtores, inclusive, né? Então, o que nós estamos vendo é que o preço do minério vem para um patamar mais próximo do equilíbrio. E a China não vai crescer 10% como no passado. Na verdade, a minha projeção para o ano que vem é um crescimento abaixo de 5%, mas com uma base muito superior.
né? Então, isso significa que a demanda continua crescendo. Às vezes a preocupação é, não haverá demanda. A demanda cresce num ritmo menor. Então, do ponto de vista do minério, a quantidade exportada segue num ritmo elevado, né? Porque a China não está retraindo, ela está crescendo menos, ou seja, o crescimento tudo mais constante deveria impactar na quantidade, com preços muito mais ajustados. Isso tira, certamente, bastante bilhões de dólares da nossa pauta de exportação. Um outro componente vem do restante da pauta, do restante das relações. E aí a gente vai se concentrar na parte do agronegócio. E se essa agenda positiva de fortalecer o mercado consumidor dá certo, ela avança, isso é mais poder de compra, isso é mais alimento, e não menos alimento, é mais diversificação, é mais segurança alimentar, com uma pauta que é baseada na questão da sustentabilidade. Então, eu entendo que para o Brasil, claramente tem um contágio externo, via mercados, via moeda, isso todo mundo está ali presente. Tem impacto dos principais grupos de relações comerciais, né? A parte de commodities metálicas e a parte de commodities agrícolas, proteínas. E aí, a terceira agenda, que é essa agenda positiva, né? Que independe do ritmo de crescimento. Se a China crescer 4, 5, 10, né? Essa agenda tem que ser colocada na mesa, que é o trabalho, já fazendo aqui a nossa propaganda, do Conselho Empresarial, de trazer à tona temas estruturais e que, nesse momento, cabem nessa agenda, não só de crescimento, mas de qualidade. Então, eu entendo que esses impactos para o Brasil, eles podem ser minimizados e, por que não, otimizados com essa agenda, se nós conhecermos no detalhe, enxergarmos aqui, não é para falar o que sempre se fala, né, enxergar oportunidade na crise, mas é entender o que esse novo modelo representa de oportunidade e de nova agenda. E o último comentário, sem querer me alongar, mas já me alongando, quando se pensa em infraestrutura na China, porque o que as pessoas me perguntam naturalmente é, com essa desaceleração do setor imobiliário, será que o governo chinês não vai estimular a infraestrutura? E aí a minha resposta é não, né? E a minha resposta em geral é assim, que infraestrutura estamos falando? Infraestrutura hoje na China não necessariamente é infraestrutura do passado, que é rodovia, ferrovia, aeroporto. Eu me lembro que uma vez alguém me disse, que a infraestrutura hoje na China são parques, né? Parques não demandam commodities, aço, como no passado. Existe um movimento de urbanização, de tratamento de água e esgoto, de formação de data centers. Infraestrutura na China hoje é tecnologia. Então, não necessariamente esse conceito nosso de, se não tem setor imobiliário, tem infraestrutura? Não. E que infraestrutura que nós estamos falando? Qual o impacto dessa nova infraestrutura hoje na China para o Brasil? Né? Uma forma que o economista diz, a elasticidade não é a mesma. Né? Uma unidade de infraestrutura não demanda mais a mesma unidade de aço e de minério de ferro como no passado. Setor imobiliário, sim, a construção precisa, né? Então, só essa provocação de quando nós pensamos tirar um e coloca outro, não necessariamente é verdade, esse outro que é colocado é um tanto quanto diferente do raciocínio que a gente tinha no passado. Obrigada. E, Sérgio, o setor de construção representa algo em torno de 15% a 20% do PIB chinês, e está claro, como foi falado aqui, que o governo quer reduzir o seu tamanho e o seu papel como propulsor do crescimento. Quais são os desafios dessa estratégia e quais os seus limites, quando a gente considera o fato de que 75% da riqueza das famílias chinesas está vinculada a imóveis? E a China tem um dos mais elevados índices de propriedade de imóveis, cerca de 90% das famílias têm um imóvel próprio. E eu complementaria a sua pergunta dizendo o seguinte, que 87% das vendas dos imóveis em 2018 já foi para quem já possuía um imóvel, né? Mas essas questões, eu acho que elas estão bem endereçadas no 14º Plano Quinquenal da China e até nos programas Made in China 2025, né? Você vê que o foco são na inovação e usando instrumentos como a tecnologia. E aí eu diria o seguinte, que a tecnologia passou a ser
um dos fatores de produção, o quarto fator de produção, né, a tecnologia. E aí eu acho que há um foco, por exemplo, na computação quântica, no blockchain, na indústria de semicondutores, que inclusive nessa questão agora da energia, ela não está sendo afetada, tá, dos chips, e também na questão das energias renováveis, novas fontes de energia renováveis, principalmente energia eólica, energia solar. Eu acho que vai ter um grande investimento nisso, e você pode ver que essas empresas desse setor, elas não estão sendo afetadas. A verdade é o seguinte, o chinês vai ainda continuar comprando imóvel. Lógico que os preços subiram muito, né? Mas aí nós temos que analisar um outro fator que existe na China. A conta capital, ela tem algumas restrições. O chinês só pode enviar para fora da China até um limite de $50 mil por ano. E as opções de investimento que restam são mais poupança, alguns produtos de wealth management, né, imóveis e bolsa de valores. Eu, quando estava na China, eu tive a experiência de estar dentro de um setor, de um banco de wealth management, e ver que existe, sim, lá a avaliação do investidor, e existem produtos para todos os tipos, de risco baixo e de risco alto. Eu sempre me situei naqueles onde estavam as dívidas, principalmente dos bancos, né, estatais, bancos multilaterais, e nunca fui para a parte de corporate, de bonds, de commercial papers de empresas, né? Além disso, o que eu vejo assim também é que o governo tem, e a Fabiana colocou isso, o governo está tentando também focar que toda essa tecnologia não seja direcionada para o setor de games, por exemplo, ou o setor de e-commerce, porque não haveria tanta agregação de valor quanto as outras tecnologias. E aí, analisando uma visão, né, porque você tem que olhar isso também pelas lentes, não só do Ocidente, mas enxergar como a China enxerga isso, numa visão do partido do presidente, né, haveria de ter um novo modelo de justiça econômica, né? Ou seja, o Estado não pode ser mais aquele provedor de recursos que na hora que o too big tá feio, né, ele vai lá e socorre. Então, é interessante que esses dias eu li alguém dizendo o seguinte, que nos primeiros 30 anos do partido houve uma nacionalização, tanto é que banco só existia um, que era o People's Bank of China, depois houve um processo de desnacionalização, e agora nós poderíamos estar entrando num processo de renacionalização novamente. O fato, como já foi citado, tá, o governo está combatendo os monopólios, né, os duopólios, oligopólios, né, no sentido de que essa riqueza, tá, ela não seja benéfica somente para os particulares. O Estado tem que se beneficiar disso, e através dessa nacionalização, né, o Estado passa a ser acionista dessas empresas, né? Então, nós veremos aí um processo de mais nacionalização de empresas, como tivemos o caso da HNA, da Anbang, né, nesse processo. Tá? Além disso, esse mercado de wealth management, ele é um mercado estimado em $20 trilhões, né? E por isso que isso também tem um interesse de Wall Street, seja através lá do Goldman Sachs, da JP Morgan, né, da BlackRock, como de fundos de investimento, inclusive da Europa. Então, é um mercado bastante cobiçado. E eu diria ainda, complementando lá, indo ao encontro do que o embaixador falou, né, a China ainda tem uma ferramenta dos estímulos fiscais e monetários para exercer, diferentemente do que aconteceu aqui no Brasil e vários países, Estados Unidos, Reino Unido, né, o próprio Hong Kong, com essa ajuda que teve durante o período de Covid. A China ela não exerceu esse papel, ela distribuía vouchers com desconto e tal. Então, ela tem ainda um grande espaço para fazer uma política dentro desse setor. Mas o foco, para mim, é a inovação, tá? E a inovação, principalmente na indústria de hardware, né, com novas tecnologias. E aí está entrando o 5G, Claudio, em breve está se prevendo até em 2030 a entrada do 6G, isso aí vai agregar muito mais tecnologias. Obrigada. E a gente está fazendo toda essa discussão há um ano do Congresso do Partido Comunista da China, que vai provavelmente, quase certamente, reconduzir o presidente Xi Jinping para um terceiro mandato. Embaixador Karamuru, como que o calendário político da China se entrelaça com os movimentos recentes do governo na área econômica? Dá para vincular essa ofensiva regulatória no setor imobiliário, de tecnologia, de educação, à agenda de prosperidade comum e a preocupação com a redução da desigualdade?
Olha, talvez esses temas todos sejam um trailer do que vai ser um novo mandato do Xi Jinping, né? Então, nós podemos ter a expectativa de que, no novo mandato, ele vai tratar de todos esses temas. Talvez a China continue ainda relutante de fazer as reformas com o nível de profundidade que elas requerem, né? O Xi Jinping é um sujeito bom de narrativas, né? Ele tem boas narrativas e bons slogans, né? Primeiro, o socialismo, com características chinesas para uma nova era, o fim da pobreza, o Belt and Road. O que é o Belt and Road, se não uma grande narrativa, né? Que você retoma a Rota da Seda, estende para a África e para outros países. O Xi Jinping é um sujeito que se identifica com duas coisas. Primeiro, narrativas, permanentemente narrativas, e segundo, imagens de muita força, né? Imagens na Praça da Paz Celestial, fazendo os seus discursos e, enfim, acompanhando as paradas militares, enfim, uma imagem de muita força. Curiosamente, ele não se associa a alguns slogans ou alguns conceitos que envolvem sacrifício. Por exemplo, ele não fala do novo normal, não é? Quando a China baixou as taxas de crescimento e disse que as pessoas tinham que admitir taxas mais baixas, quem falava sempre do novo normal era o primeiro-ministro, era o Li Keqiang. Não vinha nunca ao presidente. Qual é o sentido último das narrativas, né? Quem é que ouve as narrativas? Quem é que discute as narrativas? O cidadão comum chinês não discute, ele toma conhecimento, mas aquilo não tem importância para ele. As narrativas têm importância para o Congresso, para o partido, não é? Para o partido e para as pessoas que estão no governo, no partido e que têm em mãos a condução do Estado, e, obviamente, para nós estrangeiros, que tentamos interpretar através das narrativas os novos rumos da economia chinesa ou da realidade chinesa. Ou seja, a impressão que se tem no momento é que, ao apresentar essas narrativas e ao apresentar toda essa agenda de reformas, Xi Jinping dá a ideia de que o seu mandato, a sua tarefa não foi concluída, não é? A sua tarefa ainda precisa ser concluída. E isso é uma ideia muito associada à renovação do poder, não é? Porque ele possivelmente ficará, mas dos 7 que compõem o Politburo, muitos possivelmente terão que ser mudados. Se a ideia de aposentadoria, se a idade de aposentadoria for respeitada como era anteriormente, todos teriam, em princípio, que ser mudados. Nós vamos ver o que vai acontecer. Então, essas narrativas, todas essas transformações trazem implícita essa ideia de que a tarefa não foi concluída. E trazem implícito uma outra ideia, que é o seguinte: os tempos são difíceis. Os tempos são difíceis. A China não goza da simpatia internacional que achou que iria gozar. O relacionamento com os Estados Unidos é um relacionamento ainda mais difícil do que era com o presidente Trump, não é? E nós temos aqui na mão toda essa tarefa pela frente. Então, sem que se diga isso, eu vejo uma relação direta entre toda essa temática e a ideia de a renovação do poder na China. Mas fica essa interrogação. O que será o próximo mandato? Os próximos 5 anos serão o quê? Sabemos que tecnologia estará lá, né? Sabemos que o compromisso com o clima estará lá, mas se a China não enfrentar certos problemas estruturais, como esses que nós discutimos aqui, né? O fiscal, sobretudo, nós vamos ver sempre questionamentos, não é? Sobre, afinal, qual é a solidez do modelo, não é? Como é que esse modelo se consolida ao longo de um tempo mais largo, não é? E eu acho que essas são as duas questões mais importantes hoje, saber, primeiro, se há uma resposta para um próximo mandato em termos de como essas grandes questões serão resolvidas, e 2, como se dará o diálogo com os Estados Unidos. Eu acho que parte das coisas que são feitas no momento são feitas porque não há um diálogo econômico entre a China e os Estados Unidos. E, na ausência desse diálogo econômico, as forças mais conservadoras, mais ideológicas do partido, tomam decisões e depois vão ver qual é o impacto dessas decisões e vão corrigir o impacto dessas decisões. Então, eu acho que também, de um lado,
Eu acho que há uma associação entre essa realidade e o quadro político, mas há uma grande associação entre essa realidade e a ausência de diálogo com os Estados Unidos. Hoje já há alguns sinais de que o diálogo vai ser retomado. Eu acho que, se o diálogo com os Estados Unidos for retomado, nós vamos ter menos perspectivas de grandes surpresas na realidade chinesa, como nós tivemos ao longo do tempo. Vai haver mais previsibilidade. Obrigada. Antes de passar para as perguntas do público, eu vou fazer uma pergunta para os três e pedir que sejam breves, que é a questão geopolítica. Né? O Caramuru mencionou isso, Fabiana também. E a China fez, né, nos últimos meses, alguns movimentos que parecem indicar que uma das estratégias da China para se contrapor ao isolamento que os Estados Unidos tentam impor ao país é aumentar a sua integração econômica com o resto do mundo. Eles fizeram o acordo RCEP com outros países da Ásia e pediram agora, recentemente, para entrar no TPP, e hoje tem uma matéria na Caixin dizendo que a China vai fazer uma oferta muito agressiva de abertura do seu mercado para ingressar no TPP. É essa a estratégia da China? Ou não está claro se a China está caminhando para um maior fechamento ou para uma maior abertura? Sérgio. Está sem microfone. Sérgio, está sem som. Desculpa. Eu tento concordar com você. Eu vejo o seguinte, que esse atrito comercial, como os chineses gostam de chamar, está levando a China, né, a focar muito mais dentro da Ásia. Hoje, o maior parceiro comercial da China é o bloco ASEAN, né, que ela tem, inclusive, acordos de livre comércio. Ela está tentando expandir esses acordos de livre comércio, inclusive por Oriente Médio, o que você falou aí do RCEP, envolvendo o Japão e Coreia, que era um acordo que já vinha sendo discutido há muito tempo atrás, né? E também com o Trans-Pacific Partnership. Eu acrescentaria também aí a Organização de Cooperação de Xangai, que ela tem uma parceria com a Rússia, né, e inclusive está incluso a Índia, entrou o Irã agora, e vários países ali da Euroásia, né, principalmente ali onde tem bastante recursos abundantes, é onde estaria passando também a Rota da Seda. É natural que o relacionamento com os Estados Unidos seja interessante na medida em que evite um atrito, principalmente agora que a gente está vendo aí movimentos da China em relação a Taiwan. Eu particularmente, eu tenho algum receio sobre isso, né? Que isso tem uma escalada por uma situação não desejada. Mas eu vejo que, se você olhar as exportações dos Estados Unidos, você vai ver que este ano, comparado com o ano passado, as exportações aumentaram 20 bilhões de dólares. Então, há um relacionamento entre eles, lógico, não como antes, até porque mais da metade das exportações e importações hoje da China estão centradas dentro da Ásia. Tá? Fabiana. Sabe, Cláudia, a gente até falava outro dia, né? Será que todo esse movimento da pandemia fez a China se fechar? Porque é um dos países ainda mais fechados, né, da saída da pandemia. A gente se pergunta se as Olimpíadas de Inverno vão ser o momento em que a China vai se abrir. Ela disse que só chineses poderão assistir ali começo do ano que vem. Mas tem uma dificuldade tremenda de ver a China se fechando, não faz sentido, né? E ela mesma coloca a circulação dupla, né? A circulação dupla, e para mim é separar, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Então, assim, eu vejo que o conflito com os Estados Unidos fez com que a China se colocasse os problemas da China para o mundo. E aí o que eu entendo é que, assim, uma das agendas do Xi Jinping, ou aonde ele quer chegar, é colocar a China no lugar dela, né? Ali está na multipolaridade. Sentar à mesa para colocar a sua cláusula da discussão e não simplesmente aceitar. Agora, os problemas dela são dela, né? Então, nesse sentido, os problemas chineses serão resolvidos pelos chineses. A China vai abrir no ritmo que ela julgar importante, interessante para ela. Então, o abrir ou fechar é muito relativo, né? Ela mesma diz, são duas questões. Então, uma questão é ela não se fechar, né, se manter viva, fazer contraponto aos Estados Unidos, e aí eu vejo que a questão da sustentabilidade é diálogo aberto para a Europa. Né? Eu entendo e concordo com o Sérgio que tem uma ação de Ásia, mas tem uma ação de Europa. A Europa é o player ali
que faz as coisas se moverem, né? E a sustentabilidade é o diálogo. Agora, os problemas chineses são chineses e vão ser tratados pelos chineses. Essa influência, né? E quando a questão de Taiwan veio à tona, esse problema é meu, né? Então, nesse ponto, a China se fecha. A questão da regulação, e quando ela diz, olha, eu vou cuidar das empresas como de educação e não quero interferência de um estrangeiro ditando o que o meu chinês estudante, o meu jovem chinês está aprendendo. Né? Então, nesse sentido, a China se fecha assim. Né? Então, para mim, são quase esse conflito, né? De você se fechar, mas ao mesmo tempo você se abrir. Né? Caramuru. Olha, deixa eu te dizer, do ponto de vista econômico, eu acho que o sinal que mais indica uma China temerosa do fechamento é essa decisão de não se desindustrializar, né, do quinto plano regional, que é a decisão de manter a indústria, a participação da indústria no PIB, sem que ela seja reduzida como se esperava, com uma economia que cresce e a participação dos serviços aumenta. Agora, qual é o risco geopolítico? Né? Você vindo ao seu ponto, né? Qual é o risco geopolítico para a China? O risco geopolítico para a China é o Pacífico, né? São os problemas fronteiriços que ela tem com todos os vizinhos, o nível de desconfiança que os vizinhos têm em relação a ela e a capacidade que os americanos têm de seduzir os vizinhos e se aproximar deles e ali criar problemas. Qual é a solução que a China encontra para isso? Não é renegociar as fronteiras marítimas, mas é sim aumentar os seus vínculos econômicos com os vizinhos, porque pelo aumento dos vínculos econômicos você, de alguma forma, reduz o impacto dos problemas de segurança. Então, eu acho que há nessa aproximação da China com o Sudeste Asiático e o Leste Asiático, eu acho que há duas motivações. A primeira é essa compreensão de que o mundo será mais difícil para nós, é melhor nós nos integrarmos de uma forma mais completa ou mais profunda com os países aqui da região. E a segunda é tentar, através disso, resolver, de alguma forma, o problema da aproximação com esses países, tentar reduzir as desconfianças e, com isso, minar a capacidade americana de seduzir esses países para uma ação mais agressiva em relação à China. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o embaixador Castro Neves, que gostaria de fazer um comentário, uma pergunta, e em seguida eu passo as perguntas do público. Bom, eu faria um comentário com uma pergunta um pouco tomando como dica o que o Marcos Caramuru mencionou. Nós vemos, digamos assim, que o namoro entre Estados Unidos e China, que começou com a entrada, simbolicamente, com a acessão da China à Organização Mundial do Comércio, terminou. Quer dizer, aquela ideia de que a China estava se integrando, e acabou se integrar mesmo à economia mundial, é uma ideia que não é mais parte, digamos assim, importante da agenda Estados Unidos-China. Ao contrário, hoje nós temos uma agenda com uma agressividade crescente por parte dos Estados Unidos, que está revitalizando os Five Eyes, o Quad, recentemente teve uma reunião do Quad, e a criação do grupo AUKUS, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, que, no fundo, são medidas de contenção da China. E o curioso disso tudo é que, na medida em que essas iniciativas norte-americanas acontecem, isso acaba criando condições especiais de fortalecer a permanência do Xi Jinping no terceiro mandato. Eu me lembro um pouco do discurso do Franklin Roosevelt, quando se candidatou ao terceiro mandato, rompendo a tradição norte-americana, que ele dizia que, às vésperas da eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo no ordinary times, era o mote deles. E é um pouco isso que acontece hoje na China, digamos assim, um grande pretexto para o Xi Jinping dizer, na sua narrativa, para citar novamente o Marcos, que nós vivemos no ordinary times e com isso justifica situações, digamos assim, anômalas ou situações especiais na questão do poder da China. Nós vemos hoje os Estados Unidos com a linguagem agressiva crescente em relação à China, quer dizer, que um pouco que o engajamento terminou, o que os Estados Unidos está tentando fortalecer seus laços com a Ásia, exclusive China,
e, ao mesmo tempo, a China diz que tá bom, agora sou uma grande potência e exijo ser tratada com respeito. Agora, por outro lado, isso envolveria, digamos assim, a questão do decoupling das duas economias, que é uma jogada que, do lado dos Estados Unidos, não parece, digamos assim, contar com muita simpatia do empresário norte-americano, que, na verdade, a grande maioria, creio, dos empresários norte-americanos preferem manter o status quo, ou, e alguns, inclusive mais ousados, querem aumentar a exposure norte-americana na China, porque eles veem, digamos assim, que a China precisa dos Estados Unidos tanto quanto os Estados Unidos precisam da China. De modo que o decoupling é algo que dificilmente ocorrerá, porque a interdependência das duas economias é muito grande. Eu gostaria apenas de um comentário sobre essas questões, essas quandaries, enfim, encruzilhadas que tanto os Estados Unidos quanto a China vão enfrentar doravante. Olha, posso começar? Muitas das medidas que foram tomadas recentemente têm a ver, como eu mencionei anteriormente, na minha opinião, com o fato de que o diálogo econômico com os Estados Unidos não está funcionando, né? Os Estados Unidos resolveu que o diálogo com a China será conduzido pelo Departamento de Estado. O Departamento de Estado foi agressivo, o Aidiabu, o Departamento de Estado chinês, resistiu. Então, a ausência do diálogo. E aí uma sensação dos chineses de que não há saída, não é? Quer dizer, não vai haver uma melhora do diálogo. Quem é que vai mudar isso, na minha opinião? O setor financeiro. Porque eu acho que o setor financeiro tem interesses extraordinários na China e ele vai forçar o governo americano, de alguma forma, a retomar algo do diálogo econômico. Algo que me impressionou muito essas semanas recentes foi essa visita do John Thornton na China, né, que é o sujeito que foi chairman do Goldman Sachs e que foi recebido quase que como um chefe de Estado, foi recebido pelas maiores autoridades, viajou a Xinjiang, etc., e falava-se que era uma visita com o mesmo grau de importância que teve a visita do Kissinger à China, preparando a visita do Nixon. É claro que não tem. Mas qual é a minha leitura dessa visita? A minha leitura é que, na falta de um diálogo, o setor financeiro encontrou o sujeito que mais tinha condições de dialogar com os chineses, que era o John Thornton, o que já tinha um diálogo com aquelas autoridades. E eu acho que depois começaram a aparecer notícias assim de que pode ser que haja uma viagem da Janet Yellen à China, não é? Agora, recentemente, acho que de ontem para hoje, a USTR disse, não, nós temos que ter um diálogo comercial, vamos ter um diálogo comercial com a China. Eu acho que o setor financeiro entrou na China no apagar das luzes do governo Trump como resultado das negociações entre as autoridades chinesas e as autoridades econômicas do governo Trump. Eles não entraram na China para sair meses depois. Eles vão criar pressão. Eles sabem criar pressão. E eu acho que é muito visível o que eles estão fazendo. De maneira que eu não acho que seja o momento da gente dizer assim, terminou a chance de um diálogo econômico entre a China e os Estados Unidos. Eu acho que, de algum momento, esse diálogo vai ser retomado para o bem da China, para o bem dos Estados Unidos, para o bem do mundo, porque, com isso, os solavancos na economia chinesa serão menores. Fabiana e Sérgio, vocês querem fazer algum comentário? Só um incômodo que eu tenho quando nós ouvimos o lado chinês, né? Eu acho que houve algum ressentimento de tudo isso, né? No sentido não um ressentimento romântico, né? De ficar desapontado com a China. A China, eu acho que hoje se sente mais corajosa, né? De discutir. Não necessariamente ela avança, né? Porque todos os movimentos até agora foram unilaterais. A China reagiu em todos os momentos, né? Agora, inclusive. Então, ela espera chamarem ela para discussão para ela atuar. Só que a minha sensação é que nesses diálogos ela sabe que precisa, mas ela tem um ponto, né? Então, eu concordo, não tenho como discordar do Marcos, mas eu acho que o ponto da conversa agora é outro, né? Já houve ali uma piora da relação e você ouve dos chineses, formuladores, o chinês, entre aspas, comum, tem ali um ponto de partida diferente. Isso não significa que a China nem os Estados Unidos serão pragmáticos e vão recuar e ficar teimando pela teimosia, não é isso, né? A relação é muito mais complexa do que isso, né? Mas eu vejo que o ponto de partida
é diferente de 2018, né? Senta-se na mesa hoje com parâmetros diferentes do que se sentava na mesa em 2018, para o bem ou para o mal, né? Agora, me chama muita atenção, eu acho que o embaixador Luiz Augusto mencionou, que é o interesse americano, o interesse privado das empresas de que as coisas avancem, né? Tanto é que uma das frustrações dessa nova rodada de discussões eu queria redução de tarifas, porque isso me implica custo, né? Importar o produto chinês que eu não consegui ter um substituto é custo elevado, no momento que os Estados Unidos passa por uma questão de inflação, mas não é só isso, né? Então, chama atenção todas aquelas pesquisas que a gente acompanha, que o empresariado, não só americano, mas o estrangeiro, não saiu da China, empresariado do ponto de vista produtivo, né? Então, tem um interesse do mundo privado de que as coisas avancem. Agora, a gente viu que isso não é condição suficiente, né? Então, acho que eu vejo que as coisas podem andar, mas eu acho que ainda tem muita retração, e eu estou dizendo ressentimento, né, da negociação, né? Mas essa contribuição do Marcos do setor financeiro, para mim, é a cereja do bolo para entender o que faz as peças se moverem hoje, nesse momento. Sérgio. Eu acho que bastante já foi dito. Eu só complementaria o seguinte: se percebeu que desde a crise de 2008 a China ficou bastante incomodada, e não só a China, como o mundo todo, com essa exorbitante facilidade como os Estados Unidos têm de emitir moeda. E isso, quer queira, quer não queira, acaba tendo impactos, inclusive, na China com a inflação. Eu acho que isso, com certeza, a China está caminhando nos seus passos, né, vagarosamente. Nós vamos ter uma maior penetração da moeda chinesa, inclusive, talvez seria uma das agendas até para o Brasil, né? Então, eu vejo que isso realmente a China ela vai continuar avançando, inclusive com lançamento da sua moeda digital, né? A questão mais geopolítica, eu acho que a gente pode ter uma referência com o que está acontecendo agora no relacionamento da China e a Austrália. Lógico que a China não vai fazer com os Estados Unidos e nem conseguirá fazer com os Estados Unidos, é o que ela está fazendo com a Austrália, né? Que até a situação tende a piorar em função do projeto AUKUS, né? Então, assim, eu acho que a questão para mim que eu levantaria é essa, só complementando o que a Fabiana e o embaixador já falaram. Então, tá bom, ótimo. Bom, a gente tem várias perguntas do público, eu vou fazer algumas, vamos estender um pouquinho o nosso tempo aqui depois das 11, uns minutinhos. E, Fabiana, vou começar com você. Você expressou surpresa em relação ao volume de mudanças que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Você sente que algo mudou na agenda do governo? Por que eles estariam fazendo isso no atacado, dessa forma, e não continuar fazendo reformas graduais? Bem, Cláudia, sim, acho que a resposta principal o embaixador Karamuru trouxe, né? Tem um contexto político, uma transição para o partido do Congresso, eu vejo que é um ano de transição, e tem um outro componente, foram 2 choques que a China teve nos últimos anos, né? Como eu falei ali no começo, a China vinha numa onda de reformas, a supply side reforms, ela vinha numa agenda de renovação, né? E aí teve o choque das tensões comerciais que tiram assim, eu me lembro que eu fui para a China ali em agosto, setembro de 2018, e a sensação é que perderam o chão, né? Para-se tudo para resolver essa agenda que tira o prumo naquele momento. E depois veio a pandemia por si só tirou não só o governo chinês, mas todos os governos, qual a prioridade, né? Então, também tem um timing de pós-pandemia, se a gente pode dizer assim, de pós-auge das tensões comerciais, ou os parâmetros estão muito mais estabelecidos do que é o diálogo e não o diálogo com os Estados Unidos, e tem um ano à frente do Xi Jinping na sua transição, né? E eu acho que um ponto importante é a motivação de toda a burocracia chinesa, entendendo assim, governos locais e as cabeças das estatais, é para fazer o jogo, né? Então, diferentemente de em outros momentos que eu via que tinha resistências nas esferas ministeriais ou de governos locais,
qual é o incentivo hoje de você jogar contra essa agenda se você quer estar ali no Congresso do partido entre os escolhidos em 22, né? Outro dia até o embaixador Caramuru me disse, tem os que querem se expor o mínimo possível, né? Então, esses não vão querer se expor para não correr risco. Mas tem uma turma, eu diria, relevante, que quer se expor, que quer ganhar pontos nesses membros aí, e não são só os 7 ali ao redor do Xi Jinping, né? Tem toda uma base que desce. Então, esses cargos estão fervilhando nesse momento. Agora, de fato, isso vai contra o conceito da estabilidade, mas eu vejo que é uma combinação do que virou de página, do que poderia ter acontecido nesse período e não aconteceu, e que tiveram outras prioridades, e a agenda política deste ano de transição, né? Mas, assim, são especulações, a gente está aqui assistindo, vendo e tentando traduzir nos ferramentais que a gente aprendeu até hoje. É isso aí. Pode ser uma ruptura, uma nova proposta, e pode, sim, eu tenho dito, eu comprei apartamento, vamos reformar, né, derruba tudo, família, filha, todo mundo lá dentro de casa, cachorro, e você pode dizer, me arrependi, né? Então a China pode recuar, ela pode em algum momento dizer, olha, me arrependo, vamos voltar para aquele outro apartamento, esquece desse projeto, vamos comprar um pronto, né? Que se pensou no passado, as aquisições era comprar pronto, né? O que ela deveria fazer. Então é um pouco disso, né? Tentar colocar num arcabouço que a gente não sabe. Sérgio, os dados que você apresentou colocam em perspectiva ali o peso da Evergrande no mercado chinês e o risco que ela representa para o sistema financeiro chinês. A pergunta é se você acha que não há, né, que uma eventual quebra da Evergrande não gerará uma avalanche de quebras internacionais ou de defaults internacionais. Por que há tanta discussão em torno da situação da Evergrande no exterior? E por que a empresa, né, a possibilidade de quebra da empresa provocou uma turbulência nos mercados internacionais há cerca de 2 ou 3 semanas? E quais setores, caso a empresa venha quebrar, quais setores internacionais podem ser afetados? A sua pergunta é bastante ampla, né? E como a Fabiana agora recentemente falou, nós não temos todas as informações, tem muita poeira ainda nesse cenário, né? Então, fazer qualquer prognóstico aqui é realmente uma previsão, né, do que está acontecendo. A verdade é o seguinte, do total da dívida que a Evergrande tem, principalmente a bonds emitidos offshore, seria 15% dos 300 bilhões, tá? Então, seria algo como 90 bilhões de dólares. Isso, para o governo chinês, não é representativo, tá? Outra coisa, os bancos que estão segurando isso, os fundos de management, todos eles já estavam sabendo, porque você tem bonds, um bonde da Evergrande estava pagando cerca de 8,75% ao ano em dólar, tá? Hoje não existe nenhuma empresa no Brasil pagando isso nas suas captações, tá? Muito menos, metade disso talvez, está bem abaixo da metade até as casos, tá? Então, eu acredito assim, ó, eu acho que teve um impacto, né, por se tratar de China. Tudo que acontece na China tem um impacto no mundo, às vezes, de maior repercussão, né? E o mercado se assustou. Por quê? Porque nós temos um mercado hoje bastante líquido, bastante volátil, né? E qualquer movimento leva a uma questão acentuada. O que nós vimos ontem, por exemplo, né? A nossa dependência em relação a um monopólio que nos deixou a tarde toda. Para mim, até foi uma tarde de paz, que não teve tantas mensagens, né? Mas o quanto isso pode abalar uma economia. Isso sim pode ter uma sinalização de um maior risco. O caso da Evergrande, eu não vejo, tá? Porque o governo chinês, ele tem muitos recursos, o bolso é muito fundo, eu diria, tá? Depende da vontade e da estratégia. E uma coisa que nós aprendemos, nós que moramos na China e convivemos com isso, é que jamais o governo vai deixar contaminar a sociedade. O Hu Jintao já tinha um lema que era a sociedade harmoniosa, né? A harmonia da sociedade. Agora o Xi Jinping vem com a prosperidade
igualdade e prosperidade comum, tá? Então, acho que é isso, o cidadão sempre vai ser protegido, tá? E desde que eu cheguei em 2008 na China, tá, eu venho escutando sobre essa bolha imobiliária, quando é que isso vai estourar, quando é que isso não vai estourar. Não queira dizer na China o seguinte, ó, às vezes a gente diz assim, ó, nem tudo é possível, não significa que seja impossível. Não significa que seja provável, nós não temos todas as respostas, tá? Mas a China é uma economia forte, ela está recuperando o protagonismo que ela exerceu sempre ao longo da história, excetuando o século de humilhação. Além disso, ela vem com uma política, né? Eu estava vendo isso, por exemplo, nos últimos 40 anos, né, a China foi, né, e continua sendo a fábrica do mundo, e nós vimos essa dependência das cadeias do mundo, das cadeias de suprimentos que estão na China, principalmente agora na pandemia e agora no pós-pandemia. Conversando com alguns empresários que estão na China, as indústrias estão com pedidos até o ano novo chinês, então, você viu que houve aumento de capacidade, né, de consumo de energia, algumas províncias de 16%, outros falam em 32%, que tiveram que desligar, porque estava chegando muita demanda, houve um aquecimento, né, muito forte, e o governo, com seus comprometimentos, as suas políticas ligadas ao clima, chegou, espera aí, nos últimos 40 anos, isso aqui, né, foi poluído. Eu confesso, e todo mundo aqui se lembra, quem morou lá, que você estava em Beijing, Xangai, você não conseguia enxergar o sol direito durante o dia. Hoje eu vejo meus colegas e amigos publicando fotos com céu azul lindo dentro de Xangai, né, coisa que era rara para nós, né? Então assim, eu acredito o seguinte, tá? Não vai ter impacto porque o governo sabe, tá? Que isso é fundamental para ele, partido, também estar no poder, tá? Sim. Bom, vamos para a nossa última pergunta, Caramuru. Essa onda de regulação na China mostra uma posição mais estatizante do governo? E como que essa situação, esse movimento, dialoga com a proposta do dual circulation? Olha, eu acho que mostra um movimento estatizante de um segmento do Partido Comunista e das forças que interferem no governo na China. Eu acho que o governo na China está sempre... São muitas forças que, se não necessariamente, estão de acordo com o que estão fazendo. A minha interpretação disso tudo é que o isolamento da China, a falta de um diálogo com os Estados Unidos, de alguma forma, no caso da Evergrande, do setor imobiliário, medidas da empresa e medidas do governo levaram a uma situação um tanto complicada. Nos outros casos, o que eu vejo é, de alguma forma, medidas que eu acho que os tomadores das medidas muitas vezes não sabem o seu impacto sobre os mercados. E me chama a atenção o fato de que, rapidamente, o governo chama aqueles que têm um bom diálogo com o mercado para conversar com as empresas, né? Chamou o Liu He para conversar com as empresas chinesas para dizer o seguinte, olha, o setor privado continua a ser muito importante e continua a ser um motor da economia, não percam as esperanças e nem o entusiasmo. Chamou o Fan Xinhai, que é o regulador do mercado, é um regulador de mente muito aberta e que acredita que os problemas têm que ser resolvidos de uma forma organizada, fala com os estrangeiros e diz aos estrangeiros que as coisas vão ter que ser administradas. De maneira que o que eu acho é que, de alguma forma, são forças que não estão conflitantes dentro da China, que tomam medidas, depois as medidas têm que ser corrigidas, provocar correções. O caso da Evergrande que nós estamos discutindo aqui é clássico, né? Porque a primeira semana todo mundo dizia, mas é outra vez, não é? A crise de 2008, né? E logo hoje em dia ninguém mais acha isso, né? Quer dizer, todo mundo acha que de alguma forma vai ser administrado. Então, eu não vejo assim um impacto sobre o conceito de dupla circulação. O conceito de dupla circulação, como eu disse, é mais uma narrativa do Xi Jinping, né? Quer dizer, é uma narrativa mais recente do Xi Jinping, que alguns interpretam como uma forma de o mundo inteiro ficar amarrado ao mercado chinês, porque, na verdade, é fazer com que o mercado chinês tenha mais força sobre a economia, que o consumo interno tenha maior força sobre a economia e que, com isso, o mundo todo aumente a sua perspectiva e a sua expectativa de exportar para a China. Eu temo fazer avaliações definitivas do quadro que nós estamos vendo neste momento, porque eu acho que as correções serão feitas,
Eu acho que as correções serão feitas de uma forma mais compatível com a economia de mercado, como nós entendemos, o espírito de mercado, se houver um diálogo com os Estados Unidos. E eu acho que, de alguma forma, o próprio governo chinês dá conta disso. E, como eu te disse anteriormente, talvez sejam ensaios para uma nova administração de Xi Jinping, em que nós possamos ver um pouco o que vai acontecer ali. Possivelmente será uma administração mais ideológica, possivelmente nós veremos a China um pouco fechada, mas eu não aposto em passos definitivos nesse momento. Eu acho que tudo ainda estará sujeito a grandes correções. E o conceito básico que está dentro da ideia de dupla circulação, que é o mercado interno terá um fator importante e moverá a economia, porque antes nós nos voltávamos muito para a exportação e agora nós temos que trazer o mercado interno, quer dizer, uma dupla circulação em larga medida nesse sentido. Esse não será abandonado, porque essa é uma das soluções da economia chinesa, né? Voltando ao meu ponto original. Fazer com que o consumo interno tenha mais participação no PIB e corrigir problemas estruturais. Microfone. Clássico. Obrigada a vocês, foi um prazer. Sempre aprendo quando converso com vocês. E eu passo a palavra agora ao embaixador Castro Neves para fazer o encerramento do evento. Muito obrigado, Cláudia, e muito obrigado a todos. Foi realmente um seminário, uma reunião extremamente profícua no sentido de aumentar o nosso entendimento e, na verdade, até transmite uma certa, digamos assim, tranquilidade. Tranquilidade é uma palavra forte demais, mas, na verdade, quando o Marcos mencionou ainda há pouco, você estava comparando a questão da Evergrande com a Lehman Brothers em 2008. Em 2008, quando começou a crise econômica, discutia-se se estávamos voltando a uma crise de 1929 ou não. Evidentemente, em 2008, os instrumentos, o ferramental disponível era muito mais complexo e sofisticado do que em 1929, e permitiu, com várias trepidações, com várias turbulências, o ajustamento da crise de 2008, cujos efeitos ainda se prorrogam até hoje, de certa maneira, mas perfeitamente controláveis. Hoje em dia, a questão da Evergrande, enfim, está sendo reduzida às suas reais dimensões, mas, como foi mencionado pelos três debatedores, criou, digamos assim, um momentum político para, digamos assim, facilitar o prosseguimento das reformas e das narrativas do presidente Xi Jinping, provavelmente viabilizando para um terceiro mandato. De qualquer maneira, é um tema que ainda está sob discussão e certamente contará com ainda muitas novidades ao longo dos próximos meses. De qualquer maneira, em nome do Conselho Empresarial Brasil-China, do CEBC e do CEBRE, do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, eu gostaria de agradecer vivamente a participação do embaixador Marcos Caramuru, meu colega e amigo, de Fabiana Datri e de Sérgio Quadros. Enfim, também agradeço a todos aqueles que nos acompanharam no evento de hoje e espero encontrá-los no próximo dia 14 de outubro, às 10 horas, para o evento que será presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão, com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e do secretário-geral do Itamaraty, embaixador Fernando Simas, sobre a questão da sustentabilidade e da tecnologia e inovação como bases para a cooperação Brasil-China. Será no dia 14 de outubro, às 10 horas. Até lá, mais uma vez, o meu muito obrigado e até a próxima.